tarde a todos e a todas. Bem-vindos a... Essa é a 14ª ou 15ª aula do nosso curso Sérgio Mascarenhas de Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Esse é um curso de extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e faz parte das ações da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira de Políticas Públicas para Cidades do Médio Porte, cátedra que está baseada aqui no Polo Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então, eu sempre gosto de mencionar isso, porque é importante vocês saberem de onde estamos, de onde esse curso está sendo difundido. O curso, como eu disse, é parte das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, tem o apoio do programa Santander Universidades, que patrocina a nossa cátedra, e que tem como titular o nosso professor da aula de hoje, coincidentemente, então, para mim é um prazer apresentá-los, o titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, conhecido de vocês todos, professor Mozar Neves Ramos. Tá? Então, o professor Mozar, ele é originalmente graduado em Engenharia Química, com pós-graduação em Química pela Unicamp, mestrado e doutorado, pós-doutorado também em Química, e começou atuando assim como eu, numa área de ciência básica, a gente chama de hard science, a ciência dura, que é a área de química, em particular química quântica, então um cara que tem uma formação bastante sólida nessa área de ciências exatas, e neste período de sua carreira estava voltado para pesquisa científica, aulas, como é comum aos professores das nossas universidades federais. E já nessa época voltou a sua atenção para as questões da gestão dentro da Universidade Federal de Pernambuco, onde foi pró-reitor e foi reitor em 2 oportunidades, eu diria, levando a Universidade Federal de Pernambuco para um novo patamar. Então, o reconhecimento da qualidade da sua gestão veio na sequência, ao se tornar secretário de Educação do Estado de Pernambuco, e aí ele já começou a migrar daquela área da química quântica, da hard science, para a área de educação. Ele primeiro para a gestão, depois a gestão da educação, e começou a fazer essa transição, até que, por fim, ele se tornou diretor executivo, presidente do movimento Todos pela Educação, no ano de 2007, se não me falha a memória, depois o Mozart pode corrigir. Eu gosto de fazer essas apresentações, tentar fazer de memória, primeiro porque é uma maneira de você combater a demência, e a segunda porque eu acho que fica mais informal e mais assim, como eu gosto de tratar o Mozart, Então, e no movimento Todos pela Educação, ele finalmente fez a sua transição. Aí eu vou fazer uma expressão de hard science, viu, o Mozart, em sua homenagem, em minha homenagem, que sou físico, Vocês já sabem. Ele fez uma transição de fase, Então, ele saiu da química quântica, da hard science, para a educação. A gente chama de transição de fase. O pessoal que está assistindo, professores que dão aula da área de ciência, uma transição de fase muito conhecida são as transições de fase da água, do estado sólido para o líquido, para o gasoso. Então, o Mozart fez uma transição do estado da química quântica para o estado da gestão e educação, e depois do Todos pela Educação, ficou por muitos anos em uma posição de direção do Instituto Ayrton Senna, quando então aceitou nosso convite para vir assumir a cátedra Sérgio Henrique Ferreira aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. Desde então, tem feito um trabalho fantástico com a gente, vocês têm acompanhado. Este curso é um dos frutos desse trabalho, ele é o idealizador e organizador deste curso que vocês estão aproveitando. E é hoje ainda, além de tudo, membro de vários conselhos de instituições diversas, incluindo o Instituto Ayrton Senna, e eu destaco aqui o seu trabalho junto ao Conselho Nacional de Educação. Então, eu acho que ele é um cara que está aí na frente, à vanguarda dessas questões relacionadas à gestão e à política pública na área de educação. Então, ninguém melhor do que ele para organizar e nos liderar, nos ensinar ao longo desse movimento. Um grande prazer, então, apresentar esse irmão que a vida me deu depois de velho, não tão velho, assim, quase velho, e que vai falar para nós hoje sobre o assunto, como vocês estão vendo, extremamente importante, são as novas competências do diretor escolar. Mozart, meu querido, é isso, é com você. Estou ansioso para ouvi-lo mais uma vez. Espero que todos aproveitem a aula.
Muito obrigado, Antônio. Realmente, como você disse, você foi uma grata surpresa da relação humana que a cátedra me trouxe, né? Acho que é uma irmandade que a gente vem construindo dia após dia, né? Enfim, e juntamente com essa equipe que você tem aí, fantástica, de 3 pessoas maravilhosas, que eu quero sempre muito agradecer e registrar o meu carinho e meu agradecimento a Rafael, a Thaís e ao João, né, que têm sido realmente pessoas fantásticas para que cursos como esse pudessem acontecer no âmbito da cátedra Sérgio Henrique Ferreira. E trabalhar com você, Antônio, tem sido um enorme privilégio para mim. Eu tenho aprendido muito também, né? E você gosta muito porque, de vez em quando, um pernambucano está sempre elogiando o Ceará, né? Então, é como corintiano elogiando o palmeirense. Então, mas tem sido um reconhecimento ao trabalho fantástico que o Estado do Ceará vem fazendo no campo da educação. Quero cumprimentar a todos vocês que vêm nos acompanhando. Já chegamos a 75% do curso, né, com a nossa fala de hoje, né? E eu selecionei esse tema das novas competências do diretor escolar, cujo teor, dialoga muito com uma das aulas que vocês tiveram, com o da Filomena Siqueira, né, essa brilhante jovem que eu também tive o privilégio de conhecer no Conselho Nacional de Educação. Só que eu vou trazer através de uma vertente que, para dar mais uma visão sistêmica hoje do papel do diretor escolar, do gestor escolar, nesse novo cenário extremamente disruptivo que nós estamos vivendo. Mas antes, eu queria fazer uma homenagem ao nosso maior educador, né, ao nosso querido, saudoso professor Paulo Freire, né, que há um mês atrás completou, no dia 19 de setembro, completou 100 anos, completaria, né, 100 anos de existência, né, e eu tive o privilégio. Agora não está indo minha tela. Foi. Olha, eu tive o privilégio, como eu disse a vocês, de conceder a Paulo Freire, quando reitor da universidade, eu fui o reitor mais jovem do Brasil, não dá, naquela época, naturalmente, não dá para mentir, não é? Basta ver a minha cara de menino ao lado de Paulo Freire, né, com bastante cabelos pretos, aí, muito diferentes de hoje. Né? E, nessa oportunidade, pude conhecer pessoalmente Paulo Freire, né, o seu trabalho, mas também a pessoa. Então, esse curso, que homenageia também um dos maiores cientistas brasileiros, o Sérgio Mascarenhas, quer também, nessa aula de hoje, homenagear o nosso educador maior, Paulo Freire, pelos 100 anos que completaria no dia 19 de setembro. Não é? E tem uma frase dele que eu acho extremamente oportuna do ponto de vista de valor humano, que a alfabetização não é simplesmente ler uma frase, um texto, ou fazer uma simples operação matemática. Isso a gente já procura, isso é ponto de partida. A verdadeira alfabetização é aquela que nós, de alguma maneira, promovemos nas pessoas a habilidade de ler o mundo. Portanto, é mais e muito mais do que simplesmente ler e escrever. É saber interpretar o mundo, né? A habilidade para ler o mundo. Então, queria começar a aula de hoje com essa homenagem, até porque um dos grandes desafios e que está posto no âmbito da cátedra Sérgio Henrique Ferreira é a questão do combate à desigualdade. E essa era uma grande preocupação que o nosso educador Paulo Freire sempre teve. E, obviamente, a melhor maneira de você combater a desigualdade é a desigualdade do berço. Né? Então, essa desigualdade que começa no berço da educação, que é a alfabetização da criança na idade certa, como a primeira etapa da vida escolar dessa criança, a começar pela primeira infância, naturalmente, né? É como resolver questões como, por exemplo, ainda hoje, o Brasil tem essa enorme desigualdade em que
dos alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio, 46% dos alunos do quintil socioeconômico mais elevado adquiriram os conhecimentos esperados em matemática. Por outro lado, aqueles jovens do quintil socioeconômico mais baixo, ou seja, os mais pobres do ponto de vista socioeconômico, apenas 3 de cada 100 obtiveram o conhecimento esperado em matemática. Então, isso mostra o tamanho da desigualdade que o nosso país tem. Naturalmente, quando a gente coloca uma situação como essa, denota o grande desafio que um diretor escolar, que um gestor de um sistema, de uma rede de ensino tem pela frente. Porque, como diz o nosso querido Chico Soares, que fará a nossa aula de encerramento, qualidade para poucos não é qualidade. O grande desafio brasileiro é como você pode ter uma escola para todos em que todos aprendam. Certa vez, conversando com a ministra da Educação da Finlândia, eu perguntei a ela qual a melhor escola na Finlândia. Ela disse aquela que é mais próxima de sua casa. Olha que bacana. Ou seja, aquela que estiver mais próximo, você vai ter as mesmas oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento. Ou seja, uma criança que nasce na Lapônia, na terra de Papai Noel, ou nasce em Helsinki, as duas crianças terão as mesmas oportunidades de desenvolvimento escolar e, portanto, as mesmas oportunidades sociais, pessoais e interpessoais. E é isso, sempre foi a grande obra e preocupação de Paulo Freire, como combater essas enormes desigualdades educacionais em nosso país. Naturalmente, sabendo do papel decisivo que um gestor tem nesse processo, a primeira coisa que a gente tem que se colocar e se perguntar é de qual cenário nós estamos falando. Porque competências, as novas competências do diretor escolar, a primeira pergunta é: competências para que mundo? Para que cenário? E aí, o slide seguinte, eu procuro dizer que o cenário que nós temos hoje é um cenário extremamente disruptivo. E esse cenário, ele não começou com a pandemia. Ele, na verdade, ele já se pronunciava, ele já se manifestava ainda antes da pandemia. Agora, naturalmente, a pandemia acelerou enormemente essa disrupção, grande parte dela provocada por descontinuidades tecnológicas, que naturalmente levaram, por sua vez, a problemas cada vez mais complexos. Os problemas hoje que nós vamos ter que resolver são problemas que vão exigir novas competências de todos os profissionais. E aí se inclui os professores, os diretores, aqueles que atuam diretamente numa escola. Então, é um cenário muito complexo que vai exigir, portanto, novas competências para o diretor escolar, muito diferentes daquelas competências de 15, 20 anos atrás, em que o modelo era linear, os problemas eram lineares. Hoje, os problemas são exponenciais, que exigem também soluções não lineares, soluções bem mais complexas. E, nesse contexto, eu queria compartilhar com vocês essa pesquisa realizada há 15 anos atrás por Bérito e colaboradores. Eles procuraram, naquela oportunidade, identificar que habilidades, que competências deveriam crescer mais em importância nos próximos 5 anos. Ou seja, eles estavam olhando o cenário de 2011, de 10 anos atrás. E olha o que eles encontraram. As competências que mais cresceriam nos próximos anos seriam pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, criatividade. E as que menos cresceriam seriam aquelas vinculadas aos conhecimentos básicos, língua estrangeira, matemática, compreensão e leitura. Cuidado! O que Bérito e colaboradores mostraram nesse estudo não é que essas últimas competências deixaram de ser importantes. Ao contrário, há 20 e 30 anos atrás, essas competências em amarelo
né, dos conhecimentos básicos, eram competências de chegada. Hoje, são pontos de partida. Quem não tiver um domínio de uma língua estrangeira, principalmente inglês, da matemática, da leitura, das ciências, nem sequer entra no jogo, nem sequer participa do processo de desenvolvimento humano. Então, em primeiro lugar, tem que dominar essas habilidades. Agora, elas são habilidades de partida. Para você ter capacidade de se inserir nesse novo ambiente, vai ter que ter também habilidades muito bem desenvolvidas, como as de azul, que são as habilidades aplicadas, que alguns chamam de socioemocionais ou de híbridas, não é? E, portanto, nós precisamos ter, na visão da perspectiva de um diretor, de um professor do século XXI, ter um ambiente de formação que promova o desenvolvimento dessas habilidades, como a criatividade, o pensamento crítico. Ora, e quando isso naturalmente se coloca, exige, portanto, nesse cenário disruptivo, aquilo que a gente chama de um contínuo formativo, numa perspectiva do desenvolvimento pleno da pessoa. Ou seja, um diretor que hoje exerce a gestão escolar, ele vai precisar ter uma perspectiva de formação ao longo de toda a vida, assim como o professor. A formação ao longo da vida, a aprendizagem ao longo da vida, na perspectiva do projeto de vida não se aplica simplesmente ele se aplica a todos nós. Todos nós precisamos colocar em prática o desenvolvimento profissional que nos leve a realizar o nosso projeto de vida. E aí, nesse sentido, para responder aos instrumentos que surgiram nesse período, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que já foi aqui abordada em outras aulas, e o novo ensino médio. Por que esses dois instrumentos absolutamente estratégicos para a melhoria da qualidade da educação são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, aumenta a complexidade da gestão? É isso que eu gostaria, nesse segundo momento agora, como esse novo ambiente escolar amplia a complexidade em um cenário que já era complexo. Só que tanto a BNCC como o novo ensino médio não vem para aumentar a complexidade, mas para responder às necessidades impostas por esse novo ambiente disruptivo. E olha que a BNCC foi muito feliz quando procurou exatamente externalizar 10 competências gerais que todos os estudantes precisariam desenvolver e vão desenvolver ao longo de toda a educação básica. E olha, gente, o que é que está posto na BNCC enquanto competência e habilidades que os nossos estudantes precisarão desenvolver. Criatividade, curiosidade, pensamento crítico, autoconhecimento, colaboração, protagonismo, inovação, ou seja, tudo aquilo que naquele trabalho de Barrington e colaboradores já tinham mostrado, não é, que isso seria muito importante para se viver no século XXI. Portanto, a BNCC foi muito feliz ao trazer essas 10 competências, porque elas estão imersas, inseridas nesse novo ambiente. E nesse novo ambiente, a escola também precisa compreender a importância do protagonismo dos nossos estudantes nesse processo da gestão e, principalmente, nessa nova escola. E não é à toa que, na própria BNCC, o protagonismo, a palavra protagonismo, aparece mais de 60 vezes no documento completo da BNCC, né? E o jovem quer uma escola que caiba na vida. Aquele modelo tradicional
de alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, com o professor situado em frente à lousa, passando conteúdos e conhecimentos que muitos deles já estão em outros ambientes, essa escola já não mais dialoga com as necessidades dos nossos estudantes. E por que eu estou trazendo isso? Porque, para compreender quais são as competências do diretor, precisamos primeiro responder de qual escola nós estamos falando. E essa escola, ela vai ser outra escola. Os alunos vão estar no centro do debate, né? No centro do aspecto do desenvolvimento da educação. Vejam, a gente está discutindo muito agora na política pública da educação o Sistema Nacional de Educação. O Brasil não tem ainda o Sistema Nacional. Tem vários instrumentos que compõem o SNE, como, por exemplo, tem um sistema de financiamento, tem um Fundeb, né? E tem vários outros instrumentos, mas que eles não estão articulados. Tem um Plano Nacional de Educação, com metas muito claras, mas precisamos, naturalmente, dar uma organicidade a esses instrumentos. Mas olhem que a saúde já tem um sistema único de saúde que tem sido muito importante para a democratização do processo de vacinação no Brasil. Mas nós, quando olhamos o SUS, o foco do SUS qual é? É o médico ou é o paciente? É o paciente. É preciso dizer, portanto, que se nós vamos pensar na gestão de uma escola, na gestão de um sistema escolar, de uma rede escolar, o nosso foco não é o professor. O nosso foco é o estudante, é o nosso paciente, como é o caso do Sistema Único de Saúde, não é? Então, a escola muda, a complexidade da gestão muda, e por isso é que está a exigir novas competências do gestor escolar, né? E quando, portanto, o novo ensino médio surge, veja que ele traz, para poder responder a essa dinâmica do novo ambiente de disrupção, traz a flexibilização e a diversificação como um dos pilares. Por quê? Porque, finalmente, o Brasil entendeu que nós precisamos dar aos jovens trilhas, caminhos que dialoguem com os seus anseios, e não com um único caminho para todos os jovens. Não é? Os jovens aprendem em tempos e ritmos diferentes, e, portanto, não apenas por um único percurso. Mas quando a gente traz a necessidade da flexibilização e da diversificação, a gente está trazendo também a gestão por trás de tudo isso. Portanto, gerir uma escola que é muito mais flexível, diversificada da oferta, vai aumentar em muito a complexidade da gestão. Por isso que o gestor de hoje e do futuro, e o futuro chegou, ele vai ter a consciência de que ele vai gerir uma instituição que vai ter desafios que são mas muito distintos e diferentes e ampliados do que aqueles de 20 anos atrás. Se você conversar com diretores e ao longo, principalmente desses últimos 15, 18 meses que nós estamos fazendo essas aulas, esses webinários com os diretores de escola, o que eles mais me dizem, Mozart, a coisa mais desafiadora hoje para um gestor é como trabalhar o grupo de WhatsApp dos pais. Vejam, a gestão da comunicação hoje é absolutamente importante, porque diversificou a maneira como as famílias abordam e trabalham essa questão da relevância da escola para o aprendizado dos seus filhos. Então, é esse novo ambiente que o novo ensino médio se coloca, onde tem uma parte comum, uma parte que é flexível, que são os itinerários formativos,
Então, gente, o cenário é outro, o ambiente para responder educacional que eu me refiro é outro e absolutamente importante, e isso vai exigir, portanto, uma nova gestão. Com isso, naturalmente, vem uma pergunta: qual é o professor que vamos precisar ter? E aí eu quero trazer essa frase que eu acho fantástica desse matemático americano já falecido, Richard Feynman, que ele diz o seguinte: professores deveriam preparar o aluno para o futuro do aluno, não para o passado do professor. Isso também se aplica ao diretor escolar. E aí vem, gente, como preparar gestores para esse novo cenário? Era diretores escrevendo cartas para as famílias para explicar o cenário da pandemia, como fazer o acompanhamento desse processo de forma segura, de tal maneira que pudesse ter um retorno presencial seguro, com base em questões sanitárias, com base em questões da vacinação. Era um gestor, muitas vezes, isolado, fazendo contas, eram as escolas vazias e, ao mesmo tempo, se preparando para receber alunos, eram diretores com a mão assim, como está aquele do cantinho, faço o que agora? Esse foi o drama que, principalmente, os diretores passaram durante esses últimos quase 2 anos de pandemia, não é? E que claramente demonstraram o papel, o novo papel do diretor nesse novo ambiente. E a pandemia, ao chegar, também nos mostrou uma enorme desigualdade em nosso país, que nós já sabemos. Mas vejam essa charge, enquanto que na charge de cima está aquela pessoa isolada em casa, tomando o seu café quente e vendo o sol nascer, em muitas, milhares, talvez até milhões de residências em nosso país, eram as crianças isoladas num pequeno ambiente, pouco propício ao desenvolvimento escolar, né? E muitas vezes sem ter a perspectiva de ver o sol nascer. Esse foi o tamanho do desafio que a pandemia trouxe e que isso desagou também no ambiente escolar e que os diretores tiveram naturalmente que se deparar com uma queda brutal na aprendizagem escolar. E por que é importante registrar isso? Porque depois do professor é o diretor, enquanto um líder eficaz que promove os grandes ganhos de aprendizagem. E como a pandemia trouxe, como eu vou falar agora, um pleonasmo, né? Um mergulho para baixo na aprendizagem escolar, vejam o que aconteceu na rede estadual de São Paulo, né? Os alunos do 5º ano tiveram um retrocesso, né? Um retrocesso na aprendizagem de 10 anos atrás em língua portuguesa e 14 anos atrás em língua matemática, né? Em matemática, né? Então, nós tivemos um enorme retrocesso na proficiência escolar. Então, um dos caminhos é como fazer, como disse já o CNE, um contínuo formativo, planejamento, foco, preparar o professor para o ambiente dessas novas tecnologias, mas ter também um diretor eficaz, seguro, com capacidade de planejar, de decidir, de se comunicar, de trabalhar com as famílias de forma clara e transparente para exatamente fazer com que esse tempo que retroagiu na proficiência escolar, a gente possa retomar o crescimento que nós estávamos tendo, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. É bem verdade que nós, no ensino médio, estávamos literalmente estagnados, e estagnação em educação é retrocesso. Então, porque os outros melhoram. Então, se estávamos já distantes, há 15 anos atrás, de países como a Finlândia, Singapura, Japão e outros países como o Canadá, o mesmo da comunidade europeia, como a Alemanha,
esses países melhoraram e o Brasil está estagnado no ensino médio. Então, a distância para esses países só fez crescer. Então, investir na qualidade da gestão e na qualidade da formação do professor vai ser central para que, na prática, a gente possa ganhar o tempo perdido. E, naturalmente, a pandemia trouxe ainda um outro desafio para o gestor escolar. Quem é gestor público ou já foi, sabe que um dos grandes desafios tem a ver com o número de matrículas na sua escola, né? Até porque a escola, seja no âmbito da política local do Estado ou do município, ou seja porque recebe dinheiro do Ministério da Educação, do PDDE, menos alunos significa receber menos recursos. Então, é muito importante hoje trabalhar essa questão do aumento da desistência escolar, né, da evasão em decorrência da pandemia. Né? Então, o gestor ele vai ter que fazer um enorme, importante trabalho de busca ativa. E, na minha opinião, tem que ter associado, e óbvio que isso não é o diretor, aí tem que ser a política do Estado, do município, em colaboração com a União, é trazer também recursos para projetos que possam complementar renda, uma espécie de pró-jovem para esses jovens, de tal maneira que eles possam, com a busca ativa e uma bolsa complementar de renda, voltar para a escola. Esse é o desafio que está posto e, naturalmente, veio um outro enorme desafio. Antes, eu tinha um modelo único, de um tamanho único do ponto de vista da oferta, unicamente presencial. E, com a pandemia, as novas tecnologias mostraram caminhos novos, principalmente para a educação pública, que era muito mais resistente a essa modalidade das novas tecnologias, seja porque algumas vezes não tinham recursos necessários, ou por outras vezes porque tinham a compreensão, né, de que aquele não seria o caminho desejável, né, mas fortalecer unicamente o caminho do presencial. E as novas tecnologias mostraram para todos nós que pode ser uma importante alinhada nesse processo do ensino e da aprendizagem, né? E isso, naturalmente, para um gestor escolar, e aí você pode estar perguntando agora para mim, mas espera aí, o processo de ensino-aprendizagem é do professor ou do diretor? Essa pergunta já me foi feita em outras oportunidades. Obviamente que, numa orquestra, quem toca o violoncelo é o especialista de violoncelo, não é o maestro. Quem toca o violino é o especialista em violino. Mas quem dá organicidade, quem dá harmonia à orquestra é o maestro. E aí, o diretor escolar, para trazer o modelo híbrido, onde nós vamos ter a integração do presencial com as novas tecnologias, ele terá um papel fundamental para dar organicidade, planejamento e integração dessas duas modalidades no âmbito do projeto pedagógico da escola. Por isso que é muito importante o papel do diretor nessa nova concepção de escola, em que as novas tecnologias, daqui para frente, terão e chegaram para valer, não é somente por conta da pandemia. Mas, para isso, vamos ter que preparar professores e material pedagógico apropriados para essa nova modalidade. O que nós fizemos o ano passado, nós, diretores, gestores de redes de ensino, na área pública em particular, foi mudar o pneu com o carro em movimento. Ou seja, simplesmente o professor teve que se virar nos 30, como a gente popularmente costuma dizer. Não pode ser assim. Não pode ser um arrumadinho, um puxadinho. Tem que preparar professor para essas novas modalidades, né? E, naturalmente, isso fica muito claro diante de tudo que eu procurei mostrar, que é a figura que foi desenhada há décadas atrás para o diretor, não corresponde mais aos dias atuais e futuros, e o futuro chegou. Portanto, esse diretor, com essa figura que aí olha uma lousa eletrônica, com várias organogramas, figuras, imagens, mensagens
vai ser o diretor do futuro, esse diretor que esse futuro chegou e que vai, portanto, exigir novas competências, até porque a gente sabe hoje, por exemplo, que o trabalho do diretor, como eu já falei, impacta diretamente na aprendizagem escolar. Não é? Um diretor, um líder eficaz, impacta em média, e a Filomena, que já ministrou uma das aulas conosco, ela mostrou na tese de doutorado dela e trouxe isso aqui, eu quero reforçar e repetir, 12 pontos na escala SAEB, tanto em língua portuguesa como em matemática. Né? E, naturalmente, a outra pergunta que surge, e surgiu muito, eu tive o privilégio de ser o relator no Conselho Nacional de Educação da Base Nacional Comum das Competências do Diretor Escolar. A gente terminou esse trabalho em abril desse ano. Foi um trabalho de uma grande musculatura, não somente realizada por mim, mas por muita gente. A Filomena teve um papel brilhante nesse processo. Né? E uma pergunta que surgia muito: um diretor de escola precisa ter formação pedagógica? E essa pergunta surgiu até por conta das escolas cívico-militares, que você, por exemplo, bota um militar para gerir uma escola. Né? Será que gerir uma empresa é o mesmo que gerir uma escola? Obviamente que não. E aí o Ricardo Paes de Barros, esse grande economista brasileiro, ele, a pedido da cátedra do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto, coordenada pelo Antônio, o PB, ele fez um trabalho, eu acho que o Antônio e alguns que estão aqui conosco vão se lembrar, em que ele mostrou que o município, quanto mais ele tiver de proporcionalidade de diretores com formação pedagógica, maior o IDEB. Olha a comparação que ele faz aí com diferentes municípios em que você tem, por exemplo, Novo Hamburgo tem 100% dos diretores com formação pedagógica. Alvorada, que está um pouquinho mais abaixo, perde muito no IDEB, quase 1 ponto. E assim é Cametá, que é no Pará, em relação a Teixeira de Freitas. Eu acho que é na Bahia, não me lembro bem onde é a Teixeira de Freitas, mas olha a diferença do impacto que a formação pedagógica promove na aprendizagem, no IDEB, quando o diretor escolar tem a formação pedagógica. Atenção, o que se está dizendo aqui é que a formação pedagógica é apenas ponto de partida. Somente com formação pedagógica, ele não vai resolver outras questões. O que se está dizendo é o seguinte: se você tiver 2 diretores, em que os 2 têm formação muito boa na área contábil, na área financeira, na área de gestão de pessoas, na área da gestão das tecnologias, mas um tem formação pedagógica e o outro não tem formação pedagógica, o primeiro vai ter muito melhores resultados do que o segundo. É isso que esse trabalho do Ricardo Paes de Barros nos trouxe. E, a partir de todos esses achados, nós construímos aquilo que nós consideramos das 10 competências gerais que todo diretor escolar precisa desenvolver. Não é? E eu sublinhei algumas dessas competências. Não é? Na minha opinião, um diretor ele tem que ser um líder eficaz, né? Alguém que, de alguma maneira, possa exercer a liderança transformacional, ou seja, um diretor que não tiver a capacidade de reinventar a sua escola, de entender a dinamicidade desse novo ambiente que nós estamos vivendo. Por isso, meus caros professores, diretores, educadores que nos acompanham, não foi à toa que eu comecei mostrando o cenário disruptivo, porque eu queria mostrar que esse é o cenário, e para isso tem que ter uma escola dinâmica, não pode ser mais aquela escola estática. Não é? Nós não vamos poder desenvolver criatividade nos nossos alunos
pensamento crítico, abertura ao novo, numa sala em que os alunos estão enfileirados, numa sala em que o professor é apenas um repassador de conteúdos. Mas vamos precisar ter uma sala, uma escola que seja dinâmica, que dialogue com a pesquisa, que dialogue com a inovação e que promova nos nossos alunos o desenvolvimento pleno. Né? E esse diretor tem que ser um líder transformacional. E, para isso, é preciso que ele tenha o compromisso com a implementação da BNCC. É muito importante que ele tenha capacidade de saber gerir pessoas. Por isso que eu sublinhei em verde, na competência 6, gestão de pessoas e de recursos materiais e financeiros. Né? Isso é muito importante. O diretor hoje, como eu falei anteriormente, ele recebe dinheiro do Ministério da Educação. E muitas vezes, Antônio, quando secretário de Educação em Pernambuco, eu recebi diretores literalmente chorando, não estou inventando, chorando, porque eles não tinham como prestar contas do dinheiro que receberam do Ministério da Educação. O que é que acontece muitas vezes? O MEC repassa o dinheiro, o diretor recebe, e uma das coisas, e aí, se tiver diretores, ou quem tiver tempo de experiência e que nos acompanha, eu acho que é a boa parte dos que estão nos acompanhando, vão concordar comigo. Um dos instrumentos que é mais solicitado pela comunidade escolar chama-se quadra, e, se possível, uma quadra esportiva coberta. Esse é um dos maiores sonhos e demandas que a gente tem. Aí, o que é que acontece? Veja, o diretor recebe o dinheiro e a empreiteira já está de olho nesse dinheirinho. Aí chega lá para o diretor e diz, olha, por que não aproveita esse dinheiro e a gente já pode começar a quadra? Imagina um diretor que está pressionado pela comunidade e que alguém diz no ouvido dele, a gente pode começar um projeto dos teus sonhos, da tua comunidade. Só que o dinheiro não dá para concluir a quadra. E aí fica uma obra inacabada. E aí ele não tem como prestar contas. Parece ser algo trivial, mas eu me deparei muitas vezes com diretores nessa situação. Então, é muito importante compreender como gerir os recursos e entender aquelas obrigações relativas ao poder público é fundamental. Na competência de número 8, a parceria com as famílias e comunidade. Gente, não dá mais para a gente trabalhar sem trazer as famílias, sem trazer a comunidade. Veja, as melhores escolas na pandemia que se destacaram foram aquelas escolas cujos diretores tiveram a capacidade de trazer as famílias, tiveram a capacidade de se comunicar bem com essas famílias, ser transparentes com essas famílias e comunidade. Eles conseguiram trazer a confiança, trazer a responsabilidade mútua nesse processo da pandemia. Então, trabalhar as famílias e a comunidade, isso já era conhecido. Dados do Prova Brasil já mostravam que aquelas escolas que já trabalhavam com famílias e comunidades tinham melhores resultados em proficiência. Só que isso ficou muito destacado nesse período agora de pandemia, de uma maneira muito forte, isso tanto na área pública quanto privada. E um outro ponto que eu quero destacar, que está na competência de número 10, que todos os diretores precisam desenvolver, são aquelas competências que são mais vinculadas àquilo que Bergson chamou das habilidades aplicadas. Eu aprendi na vida que você não colabora se você não tiver o espírito de colaboração. Não basta dizer que eu quero colaborar. É preciso entender do valor da colaboração para que, de fato,
possa emanar, no âmbito da política pública, no âmbito do projeto pedagógico, a colaboração. Então, para isso, a gente vai precisar ter diretores flexíveis, responsáveis, com autonomia e não com soberania. Autonomia não é a mesma coisa de soberania. Então, se por um lado é um absurdo que a gente ainda tenha, em pleno século XXI, diretores de escolas que são nomeados politicamente, em detrimento à condição técnica, quando eu acabei de mostrar, e os números mostram, como líder eficaz, bem preparado, impacta na aprendizagem. Por isso, numa live que eu fiz agora para o Tribunal de Contas, eu disse que deveria acabar no Brasil e os tribunais de contas poderiam ter um papel relevante nesse processo, é acabar com a indicação política dos diretores escolares em nosso país. Vamos dar um basta a isso. Não pode ser moeda de troca política a nossa escola. Precisamos respeitar a escola brasileira. Precisamos fazer com que os nossos políticos, prefeitos, governadores entendam que a escola é o bem maior da sua comunidade. E precisamos ter, portanto, diretores muito bem preparados para geri-las. Ele pode fazer a diferença do futuro da nossa criançada, da nossa juventude. Não é? Por isso que é muito importante. E, naturalmente, para desenvolver essas 10 competências gerais, a gente vai precisar ter competências específicas que todos os diretores vão precisar desenvolver. E aí nós estabelecemos 4 grandes dimensões. A dimensão político-institucional, onde aí está a questão da liderança eficaz, o engajamento com a comunidade, a dimensão pedagógica, que é a segunda dimensão, focar o trabalho no processo de ensino-aprendizagem. Volto a dizer, não é o diretor que vai exercer diretamente o processo de ensino-aprendizagem, mas é ele que vai ter a enorme capacidade de organizar, com base na BNCC, um currículo e uma formação de professores que possam dialogar e responder com as necessidades do processo de ensino-aprendizagem que resultem, de fato, que resulte esse processo na aprendizagem dos nossos estudantes. A dimensão administrativa financeira e, por último, a dimensão pessoal e relacional. Hoje, um diretor que não sabe se comunicar, que não tem a capacidade de liderar e lidar com conflitos, ele vai ter muitas dificuldades. E antes de encerrar, eu queria contar um fato meu, pessoal, sobre tudo isso que eu acabei de dizer. Vocês viram no meu primeiro slide que eu fui reitor eleito muito jovem. Eu não tinha 40 anos como reitor da Federal de Pernambuco, uma das mais importantes e maiores universidades federais públicas desse país. E quando eu comecei, eu tinha uma espécie de competência negativa, que era a intempestividade. Eu era intempestivo. Vinha a pergunta, vinha a dúvida, eu já queria solucionar. E aí, um grande amigo meu me disse, olha, você não tem que ser o primeiro a trazer a resposta. Você tem que ser o último a configurar a melhor resposta para a instituição. Ouça. Primeiro, ouça. Segundo, ouça. Terceiro, ouça. Depois você tira as suas conclusões. Não seja intempestivo. Por que eu quero dizer isso? Um diretor, uma competência muito importante que eu diria, como conselho pessoal, que eu aprendi e desenvolvi. Hoje, quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma das qualidades, tenho muitos defeitos ainda, mas uma das qualidades que eu aprendi foi de ouvir, de saber negociar, de entender quem, ou respeitar, pelo menos, quem pensa diferente de mim. Ter a humildade para aprender. E aí você juntar tudo isso
e trazer uma resposta que atenda às necessidades da instituição. Então, eu diria que você, diretor, você, gestor, ou você que é professor e deseja um dia seguir ou ter a missão de ser um diretor, tem essa capacidade de ouvir, tem essa capacidade de entender o outro, de também lidar com os conflitos e, principalmente, respeitar a posição contrária à sua. Não é? E isso é muito importante para uma cultura de paz, para uma liderança eficaz e para uma escola que desenvolve plenamente os seus estudantes. E foi assim que a gente construiu, não é, uma base nacional comum para as competências dos nossos diretores, constituída de 10 competências gerais e 17 competências específicas, né? Essas de caráter mandatório comum para todas as redes escolares, sistemas de ensino, e uma matriz de 95 atribuições, mas essas de caráter absolutamente flexível, não é? E tudo isso respaldado e sedimentado nas 4 dimensões, não é? Nas 4 dimensões político-institucional, pedagógico, financeira e administrativo, e pessoal e relacional. Então, eu espero, dessa maneira, ter passado para vocês a história que, de certa maneira, nós construímos em termos dessas novas matrizes para a gestão escolar, para o gestor escolar. E eu vou pedir um minutinho antes de dizer obrigado, que eu quero simplesmente colocar a tomada antes que a energia acabe. Só um minutinho, por favor. Pronto. E agora, gente, eu queria me colocar à disposição de vocês, né, de dizer meu muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês e agora fico à disposição para as perguntas. Ok, Mozart, muito obrigado. Excelente aula. Depois você já sabe, aí no chat você pode ver muitos elogios, várias batidas de palma, né, comentários sobre o seu conhecimento, experiência e generosidade. Eu esqueci de falar no começo, mas já entendo que, estando nós na 15ª aula, eu diria que praticamente todos estão acostumados. São perguntas, por favor, direcionadas no botão QIA, na parte inferior da nossa janela do Zoom, tá certo? Então, elas ainda podem ser feitas, a gente tem já uma quantidade significativa de perguntas, mas quem tiver perguntas pode escrever lá no QIA. Ainda assim, eu percebi que tem alguns comentários que poderiam ser tratados como perguntas, eu vou tentar misturar aqui ao longo do caminho, e lembrar que os vídeos das aulas estão disponíveis, tá, no nosso playlist do curso, né? Vou pedir para o pessoal aqui, o nosso staff, Thaís e Rafa, o nosso apoio para colocar os links novamente, slides, né? Então, vamos lá, Mozart. A primeira pergunta, da Isabela do Nascimento, diz: professor, boa tarde. Sim, concordo plenamente com a fala. Contudo, temos profissionais concursados que foram formados segundo normas já hoje incompatíveis com a escola. Ainda insisto, há algum vislumbre da política pública destinada à nova formação desse profissional que já atua na escola? Acho que essa pergunta, deixa eu tentar linkar com uma que está aqui embaixo que eu li. Podemos fazer essa aí, Mozart. Você quer juntar com mais uma? Tem mais uma do Alexandre, que é: boa tarde, professor. Vamos fazer duas, né? Professor Mozart, tem uma dúvida em relação ao novo ensino médio. Em algum momento foi dito que o ou a estudante iria escolher uma opção. Por exemplo, uma escola X teria humanas e uma escola Y teria exatas. Mas isso não será feito na prática e muitas vezes o aluno será obrigado a assistir a aula de exatas quando queria assistir de humanas. Isso não irá desestimular mais o aluno? Então, vamos lá, vamos com essas duas primeiro, Mozart. Bom, Isabela, obrigado pela sua pergunta. Boa tarde, quase boa noite. Quando nós aprovamos essas novas competências, Isabela, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, e foi uma aprovação por unanimidade de todo o Conselho, inclusive com respaldo do CONSED, da Undime, né,
de forma plena, né, de vários setores, conselhos estaduais, conselhos municipais. Então, a partir da homologação, que está para ser homologado aí pelo ministro da Educação, e ao ser publicada no Diário Oficial, essas novas competências passarão a ser a bússola da nova gestão escolar. Então, com isso, aqueles diretores que foram eventualmente concursados, né, como é o caso de São Paulo o diretor é concursado, né, e parece que fica como ad eterno, mas eles vão precisar fazer uma formação continuada para se adequar a essas novas competências e, naturalmente, tanto no âmbito da formação inicial dos futuros licenciandos na área da pedagogia, lembrando que o parecer da formação inicial, que eu fui também um relator, tem uma parte em que diz que 400 horas para a gestão escolar, vamos precisar trabalhar também com base nessas novas competências. Então, esse nosso parecer, essa nossa resolução, dará um novo norte no que toca às competências do diretor escolar, sejam naqueles que estão ingressando ou aqueles que já estão no exercício. Eles vão precisar fazer uma formação continuada para se adequar a essas novas exigências legais do Conselho Nacional de Educação. Alexandre, em relação à questão que você colocou, há uma legislação que diz claramente o seguinte: as escolas vão ter que, pelo menos, oferecer os 4 itinerários formativos, as 4 áreas do conhecimento, né? Inclusive, não é, a escola não vai dizer o seguinte: olha, tem 1.800 horas da Base Nacional Comum e depois o aluno vai fazer só a área de humanas. Não, não, não. Eles vão ter que fazer as 4 áreas. Agora, no âmbito de cada área, vai ter itinerários formativos que são por dentro de uma mesma área ou itinerários formativos transversais. Por exemplo, o Estado de São Paulo fez 10 itinerários formativos, 4 por áreas, em cada uma das 4 áreas do conhecimento, e 6 áreas, agregando 2 áreas numa combinação de 2 a 2, que dá 6. Portanto, as 4 grandes áreas, essas vão precisar ser oferecidas por todas as escolas. Isso aí é obrigação e está posto na nova lei do ensino médio. Ok, Mozart, temos mais uma pergunta, de novo, agora inverteu, de novo da Isabela e do Alexandro. Ela fala agora uma preocupação, né, com relação, de novo, ao ensino médio, uma outra enorme ameaça, que é a falta de professores. Então, aqui na minha região, Vale do Paraíba, esse problema é crucial. E o Alexandre diz, também preocupado com uma ameaça aí sobre esse novo cenário, novas competências, né, que é uma realidade desconcertante. Ele dá um exemplo aqui de que, em uma das escolas que ele trabalha, recebemos 100 notebooks, mas não temos Wi-Fi para usá-los. Então, acho que ambos estão preocupados aí com as condições de infraestrutura ou de pessoal, né, para enfrentar esses desafios que você colocou. Vou aproveitar que são perguntas mais curtas, vou mandar uma terceira, da Marisa dos Santos, que diz: mas a formação pedagógica sempre foi requisito para ser diretor. Aí ela toca na história da indicação, né? Algumas regiões eles são indicados e não concursados, que às vezes prejudicam a gestão mais dinâmica e de autonomia. Aí eu levantei aqui no chat, Mozart, nessa discussão de indicação, diretor concursado ou indicado, né? Um debate aqui entre... caramba, cadê? Agora o pessoal deu um monte de parabéns para você, as mensagens subiram tudo no chat. Por isso que, se você for fazer um comentário que quer que eu leia, põe no QIA, né? Não sei se... Eu posso agora responder essas 3? Responde que eu vou procurar aqui. Eu posso essas 3 enquanto você procura. Pode, mas é que tinha a ver, entre eu ler as mensagens e voltar no chat para procurar, deu 29, subiu tudo. Então vai aí, responde que a gente já... Olha, Isabela e Alexandre, vejam bem. Sem este ensino médio, ou com este ensino médio, esses 2 problemas que vocês colocaram, infelizmente, fazem parte da educação brasileira. Eu, quando fui secretário de Pernambuco, de 2003 a 2006, portanto, 20 anos quase,
nós já tínhamos esse déficit de professores. Portanto, o déficit de professores decorre da ausência da atratividade, ou da ausência não, ao contrário, da baixa atratividade pela carreira do magistério. O que o Brasil tem que fazer é com que os nossos jovens queiram ser professores, uma política de atratividade. Eu, inclusive, cheguei a escrever um plano, à época, para o então ministro da Educação, Mercadante, que, ao ler um artigo meu sobre essa situação, ele me pediu: olha, Mozart, eu li esse teu artigo publicado, escreve agora um plano. E eu escrevi, era até intitulado Quero Ser Professor. Mas aí veio o impeachment da Dilma e não conseguimos colocar em prática. Mas esse problema de falta de professor, a área do Antônio, da física, não é? Antônio, em física, de cada 100, 71 não são formados em física. As universidades públicas não formam, em geral, os professores para as escolas públicas. Quem está formando hoje, a maioria são as escolas, as universidades particulares, que estão fazendo isso majoritariamente pelo EAD. Então, a gente tem uma grave crise, que não é o novo ensino médio. Claro que isso vai ser um desafio para a implementação do novo ensino médio, mas seria também um desafio para o ensino médio que nós temos hoje, não é? Que é exatamente uma jabuticaba que só tem no Brasil. Em nenhum país do mundo você tem 13 disciplinas que todos os alunos têm que fazer. Não existe isso. Vá na Alemanha, vá nos Estados Unidos, vá em Singapura, vá no Japão, vá no Canadá. Não tem. Agora, esse é um problema, Isabela, e você tem razão. E isso passa por uma política de atratividade. E a minha proposta é que o Brasil tenha, do mesmo jeito que a gente teve um Fundeb, e tem um Fundeb para a questão salarial, que foi muito importante, para, inclusive, o nivelamento salarial dos professores de diferentes regiões do país, juntamente com o piso salarial, 2 instrumentos importantes. 2, a gente deveria ter um Fundeb para Plano Nacional de Carreira. Aí sim, a gente começaria a fazer uma diferença. Esse seria o Fundeb de carreira, porque hoje o Fundeb que a gente tem é de salário. E aí a gente poderia ter um outro mecanismo para a atratividade do professor. Porque hoje, Isabela, um professor que começa a sua carreira, ele ganha, em média, 11% menos do que outros profissionais com a mesma titulação, Mas, no meio do caminho, com 11, 12, 13 anos de carreira, esses 11% passam para 43%. Não estou inventando nada, não. Isso é dados da PNAD, do IBGE. Então, mostra que o salário é importante, mas mais importante é um plano de carreira associado à formação continuada que possa promover o desenvolvimento desse profissional. E aí, Alexandre, a questão do Wi-Fi é também independente do novo ensino médio. Veja agora o que aconteceu nos anos iniciais, com as crianças mais pobres, não tiveram acesso ao ensino remoto. Não foi em Pernambuco, onde eu moro, eu estou atualmente em Sergipe. Aqui no Nordeste, milhares, talvez milhões de crianças ficaram sem acesso ao ensino remoto porque não tiveram acesso à banda larga e internet. Isso não é luxo, é o lápis e caderno do século XXI. Por quê? Porque, infelizmente, a presidência da República deixou de assinar, de homologar o projeto de lei do deputado federal Edilvan do Ceará, que provia exatamente internet e banda larga, e nós tínhamos dinheiro do FUST, que tem 23 bilhões de reais, onde parte desses recursos deveriam ter sido empregados, e não é só desse governo, não. A gente tem que ser honesto. Tem que ser de todos os governos anteriores. Porque a área econômica sempre fez superávit com esse dinheiro do FUST, quando deveria ter empregado para a formação de professores, para acesso às novas tecnologias, porque essa era a lógica do FUST. Privatizamos as teles, mas vamos dar acesso
as novas tecnologias a quem não tem, aos menos favorecidos. Isso nós não fizemos até aqui. Né? E aí, Marisa, quando você fala da formação pedagógica, o que eu me referi principalmente é quando a gente analisa situações de indicações políticas que nem sequer a formação pedagógica muitas vezes tem. É simplesmente, como eu falei, e lamentavelmente isso existe, uma moeda de troca de ser um diretor de uma escola, porque muitas vezes tem a função comissionada, é também um ambiente que pode ser futuro ambiente, lamentavelmente, precisamos ter a coragem de dizer isso. Às vezes, a escola não é à toa que é usada como moeda de troca, porque a gente sabe da capilaridade social que a educação tem. E, às vezes, o mau prefeito, ele se esconde por trás, ao dizer que precisa de diretor da sua confiança. Diretor não tem que ser da confiança do prefeito. Diretor tem que ser alguém comprometida com a sociedade, com metas claras para poder ser alcançadas de tal maneira que as crianças, os jovens aprendam e os professores sejam bem formados. Basta de educação ser usado como moeda de troca sobre qualquer outro tipo de argumento. Som, Antônio, tá sem som. Opa, obrigado, Mozart. Vamos nós, som na caixa. O Alexandre agradece aqui a sua honestidade em dizer que, infelizmente, não é só esse desgoverno que não aplica corretamente o dinheiro do fundo, né, do FUSC. Tem duas perguntas, que na verdade são uma do Atanásio e Demetrios, que a primeira é se o valor que o diretor recebe do governo é suficiente para realizar um bom trabalho, e, na sequência, ele pergunta se, dada toda a burocracia governamental, se o diretor tem tempo de ver os seus projetos implementados, né? Então, essa talvez você possa responder junto, porque no final são duas, mas é uma. Aí tem vários comentários sobre a questão da indicação política. A Isabela comenta, concorda plenamente com que opa, deu um... sobre o problema da indicação política para o cargo de diretor. A Aline Bruno diz que o fundamental é o professor, né? O professor é a base de tudo, não é uma pergunta. Aí tem uma pergunta aqui, o Mozart, que eu queria fazer, é a da Silvia Helena, ela é diretora de escola, tá? Ela diz: professor, sou diretora de uma escola pública e a dimensão que para mim tem sido a mais difícil é a de formação de professores, voltada à implementação de metodologias ativas, ensino híbrido e aprendizagem por projetos, por exemplo. Como se houver esta resistência e qual o seu conselho para romper com ela? Então, as duas questões sobre o dinheiro do diretor, o valor que ele recebe e como se ele pode ver implementado, e essa aí da colega Silva, que é a diretora. Bom, obrigado pelas perguntas muito boas. Eu vou começar pela primeira, naturalmente, que é a questão do valor recebido pelo diretor. Em primeiro lugar, o valor depende do tamanho da escola. Então, em geral, as redes dividem as escolas de tamanho pequeno, mediana e grande. E aí, essa gratificação depende do tamanho da escola. Pelo menos, essa é a maioria da política que eu acompanho no país. Era assim em Pernambuco. Né? E era, muitas vezes, e aí eu vou falar também uma coisa que vai tocar aqui, eu sei, mas vou falar, eu acho que é importante. Às vezes, eu percebia, principalmente no interior, em cidades pequenas, né, medianas ou pequenas, que tinham 3, 4 escolas, e que, às vezes, a gente percebia que, muitas vezes, havia mais competição por aluno do que colaboração entre escolas. Seja por um reconhecimento social, mas também pelo prestígio que isso também trazia em ser uma escola de maior tamanho e que também acarretava numa gratificação diferenciada. É como você ser também diretor de uma escola de periferia, que é de difícil acesso, isso também muda na gratificação. Obviamente que o valor ele depende muito de cada rede. Não é? Então, por exemplo, em Pernambuco, aí eu vou falar um pouco da minha experiência, era dentro desse modelo que eu acabei de colocar, a variação do valor.
dependia dessas características de tamanho e de localização, mas a gente iniciou as chamadas escolas de tempo integral com educação integral. E aí a maioria dos diretores queriam passar para essas escolas de tempo integral, porque era uma boa gratificação e eles podiam se dedicar a uma única escola. Então, essa é uma política que ainda a gente não tem uma uniformidade no país e que precisa, naturalmente, de uma maior homogeneidade em relação a essa questão. Naturalmente, a outra questão que foi colocada sobre se o tempo da gestão corresponde ao tempo de implementação, isso daí vai depender muito também daquilo que a gente pode chamar da profissionalização da gestão. Uma coisa que eu fiz em Pernambuco, para não ficar refém dos tempos de governo, foi assinar o que nós chamamos, naquela oportunidade, o sindicato quase me mata. Eu tinha uma relação muito boa com o sindicato de professores, mas eles não aceitaram, naquele momento, a expressão que eu usei. Eu usei que era um termo, era um contrato de gestão com os diretores. Eles pediram, Mozart, não bota esse nome, contrato de gestão parece coisa de empresa. Aí eu disse, não, eu vou manter mesmo, é contrato de gestão, vai ter que ter metas, porque eu queria fazer com que o governo repassasse o dinheiro no tempo certo para as escolas. E aí, então, o governador Jarbas Vasconcelos, de quem eu fui secretário, ele se comprometeu a passar regularmente o dinheiro para as escolas. Então, a gente profissionalizou a gestão escolar. E aí, cada diretor, a cada 2 anos, poderia ser renovado a sua gestão de acordo com as metas alcançadas. Então, isso permitiu você ter uma perspectiva de médio e longo prazo, mas desde que você tivesse as metas alcançadas. Então, não era por tempo ou por concurso e agora eu sou diretor para o resto da minha vida. Eu acho que isso é muito ruim. Não é? Eu, particularmente, acho, eu sou contra, e olha que eu fui reeleito reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Mas eu sou contra a reeleição. Eu acho que a gente deveria ter um prazo máximo de 6 anos na gestão pública e a cada 2 anos você ser avaliado. E aí, para você dizer que eu só estou falando isso porque não estou mais na gestão, quando eu fui reeleito reitor da Federal, eu fui ao presidente do Tribunal de Contas da União, Valmir Campelo, e levei para ele uma proposta para que ele avaliasse a Federal de Pernambuco na minha segunda gestão por indicadores de desempenho. Ele tomou um susto. Ele disse, olha, reitor, nunca ninguém veio me pedir isso. Você está colocando aí uma espada na sua cabeça. Aí eu disse, ou eu estou sendo muito ingênuo, ou eu estou querendo dar uma motivação à minha segunda gestão. Obviamente que eu era a segunda. E ele mandou técnicos do TCU irem para a Inglaterra para aprender sobre avaliação de desempenho. E a Federal de Pernambuco foi a primeira universidade pública a ser avaliada com base em indicadores de desempenho. Então, eu entendo que um cargo, uma função, não tem que ser um favor, não tem que ser somente uma fotografia, mas tem que ser um filme que dialogue com as necessidades da escola e que seja capaz de responder às demandas da sociedade. Então, é isso que eu penso. E, portanto, a questão final da Sílvia, nesse bloco, Sílvia, parabéns. O que normalmente eu tenho encontrado por aí, eu me reuni até recentemente com um grupo de professores, até de São Paulo, em que eles me diziam, Mozart, a gente quer fazer o desenvolvimento da educação integral, exatamente isso que você falou, a aprendizagem baseada em projetos, PBL, queremos fazer metodologias ativas, não é o trabalho por pares, mas a direção da escola resiste. Ela está muito mais preocupada em manter o status quo e responder às demandas que tem sob a sua responsabilidade do que inovar. Ela já está numa fase mais próxima da aposentadoria. Mas tem essa situação outra, que você tem uma diretora como você, Sílvia, que quer fazer isso. Na minha opinião, isso passa pela política
da própria rede. Eu acho que é fundamental que a Secretaria da Educação possa, de alguma maneira, ter uma política baseada em metodologias ativas. E aí, Silvia, eu posso depois te mandar, se você quiser, o nosso parecer e resolução, que já foram homologados da formação continuada, já prevê exatamente isso. E aí, os órgãos de controle, Ministério Público, vão trabalhar muito em cima de como está sendo a formação de professores, baseada exatamente nisso que você acabou de colocar. Na minha opinião, eu acho que a rede não deveria esperar por uma ação de um organismo de controle público, mas principalmente entender que a escola do futuro, e o futuro chegou, vai precisar trabalhar com isso que você acabou de colocar, de motivar os seus diretores a trabalharem com metodologias ativas, né, com a PBL, trabalhar com desenvolvimento de formação em pares, formação em serviço, pesquisação, para que a sua escola seja uma escola capaz de desenvolver integralmente os seus estudantes. Parabéns, e olha, eu vou mandar para você esse documento que você pode colocar para a sua secretaria, seja do município ou do estado. Ô, Silvia, para a gente poder fazer isso, especificamente, eu te peço para mandar um e-mail para nós na iearp@usp.br, que é o e-mail que vocês têm usado para falar com a gente. Tá? E aí o Mozart passa o seu e-mail para o Mozart e ele te manda esse material. Pode ser, Mozart? Você quer dar... Tem uma pergunta mais para baixo aqui, dizendo que viu sua palestra ontem, o evento da FAPESP ontem, e gostou da sua fala e queria conversar com você sobre implementação de neurociência, educação, pedindo seu e-mail. Se você não se incomodar, pode dar o seu e-mail, de repente a Silvia já pode... Claro, claro, por favor, eu peço a Thaís, ao nosso grupo, que coloque o meu e-mail. Eu vou fazer uma coisa diferente, Antônio. Eu vou mandar os 3 documentos que eu fui relator do Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional da Formação Inicial de Professores, que já foi homologado, parecer resolução. Vou mandar a da formação continuada, também já homologado, e vou mandar a das competências do diretor escolar. E a gente colocar no IEA esses 3 documentos. A gente coloca no Google Drive do curso. Aí todo mundo tem acesso, tá bom? Isso. Você passa aqui para o nosso pessoal. Então, pessoal, vamos combinar isso, tá? O Mozart vai mandar esses documentos, né, para o nosso pessoal aqui, para a Thaís e para o Rafa, e eles vão colocar no Google Drive do curso, fica junto com o material suplementar de todos. Assim, todo mundo tem acesso, tá? O Mozart, você foi inventar de dar uma aula muito boa, e o pessoal está te elogiando muito, então aquelas perguntas que eu estava procurando no chat, perdi, tá? Não tem infinitos, assim, não consigo achar mais, infelizmente. Mas, enfim, vamos aqui mais um bloco, talvez o próximo do fim. A Valéria Muraro pergunta: boa tarde, procurando leituras sobre o trabalho da professora Filomena, encontrei uma crítica às falas dela, no sentido de que, a grosso modo, a maneira como estava se abordando o papel do diretor estava enaltecendo e estimulando a hierarquia no ambiente escolar, deixando-o novamente como o detentor do poder, em detrimento do estímulo a uma gestão democrática mais descentralizada das mãos do diretor. O que o senhor pensa sobre isso? A mesma crítica eu vi sobre a atuação que hoje se estimula do trio gestor, coordenador, diretor e supervisor. Gostaria de ouvir suas palavras sobre isso. Obrigado. E aí a Cristina Van Opstal pergunta: professor Mozart, já havia ficado muito impactada com a aula da professora Filomena, então também sobre a aula da Filomena, essa conexão, né, que você fez aí hoje. Hoje, após ouvi-lo, até me senti inspirada a ser diretora. Aí tem risos, né? Sempre acreditei que a sala de aula seria o lugar por excelência da química, da aprendizagem. Acho que fez uma brincadeira com a sua formação básica, professor Mozart. Mas entendendo que, realmente, com um bom diretor como maestro, valendo-se da sua metáfora, a aprendizagem não apenas será potencializada, mas assegurada a todos, ou assegurada em letras maiúsculas, né? Você poderia explanar um pouco mais sobre a diferença entre soberania e autonomia na gestão de um diretor? Amei essa sua observação. Então, vamos com essas duas aí, Mozart. Tem mais um punhadinho aqui, eu acho que a gente encerra, tá? Eu vou começar, então, pela primeira, da Valéria. Eu conheço o trabalho da Filomena, eu fui da banca de doutorado dela, né, na FGV, juntamente com o Chico Soares. Nós fomos os 2 externos à banca,
E ela não pensa numa hierarquia, no modelo vertical, não. Acho que aí talvez haja uma confusão entre liderança e verticalização, né? O maestro, ele é o que organiza, em torno dele gira a partitura, gira toda a organicidade da orquestra se apresentar de maneira harmoniosa. Mas você precisa ter a bússola, ter para quem se dirigir. Quando você trabalha dessa maneira, você não está dizendo que ali tem que ser vertical, mas tem que ter a orientação. Agora, a pequena diferença, Valéria, é que se for uma orientação em que parte única exclusivamente do líder, e aí não é líder, ele aí está sendo muito mais um concentrador de gestão para os comandados, e aí é a palavra comandado, e aí, portanto, a gente está falando de uma gestão verticalizada. O que a Filomena fala é ter um líder que constrói as pontes de maneira articuladas com todos os setores. Então, ao construir as pontes, o meio é que foi construídas essas pontes ouvindo, né? Se você não tiver numa instituição um líder, numa universidade, um reitor que seja o condutor, o fato dele ser condutor não significa que ele é o cara que concentra e que... Não, ele constrói a política institucional. Agora, a outra coisa é se ele dita a política institucional de cima para baixo, sem ouvir a comunidade. Aí não é líder. Veja, eu fui relator também de uma matéria, Valéria, no Conselho Nacional de Educação, que se chama Arranjos de Desenvolvimento da Educação, que é o regime de colaboração entre municípios de um mesmo território, que foi a aula da Elisiane, eu acho que vocês assistiram. Para que um arranjo funcione, tem que ter um município líder. Porque se não tiver alguém que lidera, alguém que articula, alguém que organiza, vira uma bagunça. Agora, a diferença é que você constrói coletivamente e dar a esse líder a natural habilidade da conduta como instrumento orientador da política. Mas uma política construída com todas as mãos, com todos os constituintes desse processo da política. E não uma coisa em que eu digo, olha, eu vou definir, em primeiro lugar, toda criança vai ter que ser alfabetizada aos 8 anos de idade, aos 7 anos, aos 5 anos. Espera aí, você discutiu isso com a comunidade? Então, você tem que saber discutir, por isso que eu falei muito, tem que ouvir, tem que ter a humildade de, inclusive, e a paciência, que às vezes um gestor não tem, e aí não é um gestor eficaz, de ouvir o contraditório. Né? Isso é muito importante. Saber construir uma política que agregue a visão institucional. Então, eu entendo que quando a Filomena coloca a questão do líder eficaz, mas ele só é eficaz se ele construir a política do projeto escolar com a comunidade, não só interna, mas também externa. Mas ele é o líder. Agora, para ser um líder eficaz, tem que ter essas habilidades. E aí, Cristina, qual a diferença entre autonomia e soberania? Eu vou te contar um fato real para ilustrar isso daí. Eu tinha acabado de assumir a Secretaria de Educação em Pernambuco. O governo do Estado tinha acabado, naquela época, já com a indicação política, e os diretores tinham passado por 2 etapas para se tornar um diretor, os candidatos. Primeiro, uma prova que foi feita e elaborada pela Federal de Pernambuco. Eu era o reitor da universidade quando isso começou. E depois uma eleição na escola. Aí chego eu, saio da reitoria e vou assumir a secretaria. Uma bela tarde, eu recebo um telefonema de um diretor de uma escola de Caruaru, de uma escola estadual de Caruaru.
E ele, então, me diz o seguinte: olha, secretário, eu fui eleito e no meu projeto eu disse que iria construir uma sauna na escola. Aí, como? Uma sauna em Caruaru? Eu disse, me diga uma coisa, na sua escola tem laboratório de ciências? Não, não tem. Na sua escola tem uma quadra poliesportiva ou esportiva? Assim? Não, não tem. Na sua escola tem uma biblioteca atualizada? Não, não tem. Esse meu amigo, e você está pensando em ter uma sauna na sua escola? Antes de ter tudo isso, mas eu fui eleito com essa proposta. Aí eu disse, olha, me desculpa. O que você está querendo é que eu passe dinheiro para você construir uma sauna. Não é assim. Você, em primeiro lugar, precisa estar em consonância com a política da rede. Você não é uma bola de Natal numa árvore que está isolada. Você tem que ter uma bola de Natal que se coaduna com a harmonia daquilo que nós estamos construindo. Eu não vou repassar dinheiro para uma sauna. E, aliás, para que você quer uma sauna num lugar tão quente como Caruaru? Aí ele disse, professor, há um problema muito sério aqui. Os alunos têm alergia e a sauna vai ajudar a combater uma alergia que tem em torno do bairro. Então, vocês podem acreditar. E aí ele diz assim, e eu quero dizer ao senhor o seguinte, eu fui eleito e tenho o direito de colocar em prática o que eu prometi à minha comunidade. Aí eu disse, com meu dinheiro, não. Com o dinheiro da secretaria, você não vai ter, não. Você vai ter que mostrar, porque antes você vai ter que pensar no laboratório de ciências, na biblioteca, na quadra esportiva, naquilo que impacta na qualidade e principalmente na formação dos seus alunos. Então, esqueça a sua sauna. Ficou bravo comigo, esperneou, brigou comigo no telefone. Depois nos tornamos bons amigos. Né? E foi muito interessante, porque essa situação, as pessoas pensam que, ao ser eleito, por exemplo, na comunidade, isso agora lhe dá o direito de, inclusive, de peitar o secretário, de dizer, olha, eu sou eleito e agora eu que mando na minha escola. Não é assim, não. Eu fui eleito, por exemplo, reitor por 2 oportunidades na Federal de Pernambuco. E eu sempre dizia, autonomia casa com responsabilidade social. Não a autonomia, quando a pessoa confunde com a soberania, ser soberano é como se você governasse para si próprio, para os seus próprios objetivos. A gente tem que trabalhar pelo bem comum e não pelos objetivos pessoais. Moza, olha, a gente está são 6h40, tem 3 perguntas. Eu não sei se você prometer que responde rápido, ou Eu a vou gente responder deixa rápido, prometo. para o nosso programa Respondo de rádio. rápido. Uma delas é do Alexandre sobre qual a sua opinião sobre a ideia do ex-ministro Cristóvão Buarque de federalizar a educação básica. Lembrando que o ex-ministro Cristóvão Buarque esteve conosco num outro evento da nossa cátedra, organizado pelo Mozart, na última segunda-feira, de lançamento do portal do Atlas da Educação das cidades de médio porte. Essa é outra, eu acho, informação que a gente precisa compartilhar com vocês, né? Como consultar, como acessar o Atlas, ou podemos pôr o link depois do portal, que está funcional para todo mundo acessar. O André Luiz de Francisco diz, um outro fator que pode influenciar nesse resultado é que a quantidade de diretores com formação pedagógica é bem maior que os que possuem outra formação, mas é só uma provocação para avançar na disputa desses paradigmas. Parabéns pela aula. E, por fim, Daniele Vilar diz, hoje se tornar diretor está relacionado com o plano de carreira do professor. Ao ter um diretor concursado, você não desmotiva o professor e deixa o diretor sem um plano de carreira? Não seria viável um plano de carreira para o professor? E aí é isso, Moza. Ótimo, 3 boas perguntas, muito boas perguntas, estou muito feliz. Olha, Alexandre, eu adoro o Cristóvão, sou muito, mas muito amigo, sou fã do Cristóvão. Votei, eu não sou filiado a partido nenhum, nunca fui. Votei quando ele foi candidato a presidente, gosto demais dele. Mas não posso concordar plenamente, já disse isso a ele, com essa federalização que ele coloca. Eu concordo com ele, por exemplo, numa federalização de um plano de carreira. E aí, a Adriana, não é Vilar, não é?
A terceira pessoa, quem foi, Antônio? Adriana? Daniele. Daniele Vilar, não é? Isso, Então, Daniele Daniele, Vilar. eu entendo que plano de carreira poderia ser algo mais num cenário nacional, como a gente tem o Fundeb, né, que traz uma visão nacional de complementaridade de recursos para salário do professor. Então, a preocupação de Cristóvão, eu entendo, mas não acho que é pelo caminho de centralizar em Brasília 5.570 municípios, 200 mil escolas, isso em Brasília. Eu acho que isso não vai assegurar essa qualidade única. Eu acho que vai assegurar a qualidade única a definição de um sistema nacional de educação, né, com clarezas e metas muito claras, né, principalmente dando autonomia, não soberania, né, para que os municípios, no âmbito das suas autonomias, mas com responsabilização de resultados, possam efetivamente prover uma educação de qualidade para todos. E aí, Alexandro, falta uma coisa no Brasil. Pega a Constituição, pega a LDB, que fala, todos os dois documentos, em padrões de qualidade. Aí eu te pergunto, o que são padrões de qualidade? Não tem definido isso hoje em nosso país. É algo que o Brasil precisa enfrentar. Quando eu fui o relator do CAC, há anos atrás, do custo aluno qualidade, era um primeiro esforço para definir o que seriam esses padrões de qualidade. E aí a gente precisa avançar naquilo que se define ou precisa ser definido, o que nós chamamos de padrões de qualidade. Não é? André, olha, tem formação pedagógica e formação pedagógica. Infelizmente, André, a formação no Brasil é ainda muito teórica. A gente precisa ter uma formação que dialogue com a prática do chão de escola, vou chamar carinhosamente assim. E a formação nossa é ainda muito teórica. Então, André, a gente precisa ter a formação pedagógica, mas uma formação pedagógica que seja capaz de dialogar com as necessidades da escola. As faculdades de educação precisariam trabalhar de maneira integrada com as faculdades das áreas das ciências sociais aplicadas, da administração, da área da contabilidade, para formar esse profissional, esse diretor, com todas essas competências que são necessárias quando as tecnologias da informação. Então, a faculdade ou as faculdades de educação, no meu entendimento, têm um papel importante, mas a formação pedagógica e principalmente a preparação para esse diretor tem que ter esse diálogo também multissetorial dentro da universidade. E, lamentavelmente, a gente tem uma fragmentação muito grande no âmbito da formação curricular dentro da universidade. E, Daniela, é aquilo que você falou. Eu acho que a gente não pode fazer escolha de Sofia aqui. Não é só ter plano de carreira para o diretor. A gente precisa ter plano de carreira para diretor e para professor. E para esse professor, ele, ao ter desenvolvido esse plano de carreira, ele possa, em algum momento da sua vida mais madura, mais próxima de uma segunda fase da sua formação e da sua experiência profissional, ser um regente, um diretor escolar, ou um coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico é também um gestor, mais do campo pedagógico da formação em serviço nas escolas. Mozart, obrigado. Eu acho que se você quiser fazer suas considerações finais, agora é a hora. Você pode fazer motivado aqui por tem uma pergunta, Tanásio Demetrios, mas que é uma pergunta. Ele pergunta, existe a intenção de dar continuidade a esse curso? Você quer arrumar mais serviço aí para você, professor, com uma especialização, por exemplo? Bom, esse é o final. As considerações finais suas, depois a gente encerra. Vamos lá. Olha, eu acho que nada melhor do que encerrar com essa boa provocação. Né? Antônio e eu, e a equipe, né? Que é pequenininha a nossa equipe aí, né, Antônio? O Thaís, o João e o Rafa, né? Mas é uma equipe muito competente. Né? E eles são sempre muito abertos a novos projetos. Eu acho que foi uma primeira experiência que está sendo muito exitosa, né?
E, com certeza, eu acho que o que vocês estão trazendo, né, ao longo desses quase 2, 3 meses já, e com mais um mês aí pela frente, com certeza vai trazer para a gente em 2022 novas perspectivas para que juntos a gente possa trabalhar de maneira articulada, integrada, da cátedra com vocês. Vamos criar juntos aí uma grande comunidade de aprendizagem. Precisamos aprender muito com vocês, saber exatamente quais são os anseios, as dores, as dificuldades que vocês têm, para que a gente possa, no âmbito da cátedra e do próprio IEA, procurar responder a vocês. Nós não queremos responder às nossas demandas. As nossas demandas são as demandas de vocês. Vamos talvez criar como um produto final de todo esse trabalho uma grande comunidade de aprendizagem para traçar políticas públicas para melhorar a qualidade da educação. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado a vocês que nos acompanharam por quase 2 horas na tarde de hoje. Excelente, Mozart, muito bom. Eu acho que você tem duas coisas positivas que nós vamos levar dessa período de pandemia. A primeira delas é que aprendemos a dar valor a lavar as mãos, e a segunda é que a gente aprendeu a usar essa ferramenta que a gente tem hoje aqui, e essa ferramenta é adequada, perfeita para estabelecer comunidades como essa que você propõe aí, né, de conectar as pessoas mesmo à distância, né? Então veja o nosso curso aí, a abrangência que ele ganhou por conta do formato remoto, né? Eu queria só dar um último aviso, eu vi alguns comentários no chat de pessoas que tiveram dificuldades de acessar o documento do curso, dizendo que abriu do trabalho do curso final, dizendo que abriam o arquivo e estava em branco. Então, cuidado, tem 2 arquivos lá, tá? Um arquivo é um arquivo do formato Word, que está em branco mesmo, é um template, né? Onde já está tudo configurado para você simplesmente escrever no espaço lá que está desenhado, para que você escreva o seu trabalho. Então, ele está em branco mesmo, um documento do Word. As instruções de como fazer o trabalho estão num arquivo do tipo PDF, tá? Que deve ser facilmente aberto por qualquer visualizador de PDF, tá bom? Então, atente lá que existem esses 2 documentos. Bom, com isso a gente encerra a nossa 15ª aula, agradecendo muito ao professor Mozart, que hoje esteve no papel efetivamente, de professor, ensinando a todos. Agradeço aqui a Thaís, ao Rafa e ao nosso time, que está sempre fazendo o trabalho aqui no backstage de maneira muito competente, e desejo a todos vocês uma excelente noite, um bom resto de semana, e até a semana que vem. Até mais, gente!